Agora a gente começa com outro momento de saúde. A gente fala sobre a nossa saúde bucal. A gente vai entender um pouco mais sobre as próteses, sobre os implantes. A gente vai entender quando tudo isso dá errado, o que a gente pode fazer. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o periodontista especialista em implantodontia. Tem trabalhos publicados no Brasil, no exterior. Faz um trabalho maravilhoso com os pacientes aqui e com certeza pode te ajudar. Dr. José Vicente Contatori. Muito obrigada. Prazer em Uma alegria te receber. Vamos Prazer sentar então para a gente conversar um pouquinho. Se você já tem alguma dúvida, se você precisa de uma ajuda, pode participar do programa. O tempo todo a gente está ligado e conectado contigo através do nosso canal, nosso site, que é o redevida.com.br/vida melhor, tá bom? Agora, vamos falar então de implantodontia, dos problemas que acontecem. Quais são os mais frequentes? Nós vamos falar hoje sobre casos complexos e as suas soluções estéticas. Por que complexo? Porque normalmente esse tipo de paciente é um paciente da terceira idade, Cláudio, e ele usa prótese total, dentadura superior e inferior a vida inteira. E sempre no velho paradigma, quando procurava o dentista e ele entendia que ali tinha uma perda óssea grande, já comunicava ao paciente que não haveria possibilidade na colocação de implantes, porque não tinha altura óssea e nem diâmetro ósseo. Nós desenvolvemos uma técnica de regeneração óssea guiada muito interessante. Primeiro, nós usamos o duplo laser de 1500 ou 1800 miliwatts, e esse duplo laser, a característica dele é revascularizar o tecido que tem perda óssea. Porque todo aquele tecido ósseo que tem perda óssea, ele tem problemas de circulação de sangue dentro dele. Então, você fazendo uma preparação, aplicação de duplo laser de 1800 miliwatts, você vai gerar uma revascularização. Ó, só para você entender, se de repente começou a ficar complicado, você falou, eu não estou entendendo nada. A gente está falando com você que já tentou fazer um implante porque perdeu os seus dentes e usa dentadura. Aí você foi no dentista e ele falou, ah, não dá não, no caso da senhora tem que ser só dentadura mesmo, porque não tem mais osso para eu poder fazer os implantes, não tem mais como eu colocar os pininhos aí. Aí você voltou para casa chateada e continua sofrendo com a sua dentadura. A notícia que a gente está ouvindo agora é que isso pode sim ser revertido, mas com quem entende. É isso que o Dr. José Vicente Contatori está explicando para a gente. Então, a importância, logo em seguida nós fomos para um hospital e fizemos uma cirurgia de regeneração óssea guiada em cima de um osso já revascularizado, isto é, a porcentagem de maturação de sucesso é 100%, porque você não tem falta de circulação de sangue, você tem nutrição na cirurgia que foi feita. E colocamos os implantes. E nesses casos, eu trouxe alguns casos, nós vamos fazer, em média, de 10 a 14 implantes na região superior e 10 a 14 implantes na região inferior, dependendo do caso. Então, o que nós vamos mostrar? Eu gostaria de pedir as fotos. Veja que interessante. Na primeira foto que eu estou pedindo à produção, nós estamos vendo um modelo de um paciente, de uma paciente, que fez ali praticamente 14 implantes na região superior. E ela fez também 14 implantes na região inferior. A próxima foto, veja que interessante. Essa é uma imagem dos implantes na região superior. Veja a conotação, a gengiva, como ela tem uma saúde, ela está saudável, porque ela tem uma cor rosa esbranquiçada. Nessa situação, com os implantes colocados, nós já conseguimos uma regeneração óssea guiada efetiva. E os implantes estão colocados. Por favor, vamos à frente. Agora, essa é a maior informação que nós estamos dando no seu programa. O que é isso? Isso é uma estrutura que é colocada sobre os implantes. E essa estrutura tem os palitinhos embaixo ali, não tem, ó? Perto da área azul. Para cada palitinho desse, eu faço uma coroa cerâmica. Eu faço um dente. Então, ele parafusa a estrutura inteira. Essa estrutura, ela é resistente, mas ela é semi-rígida. Eu faço uma ação de força progressiva. Essa pecinha faria um pouco o papel do osso? Não, ela está parafusada no implante que está dentro do osso. Tá. Por favor, a próxima foto. Então, nós estamos vendo agora a estrutura de cima. Então, esses palitinhos que você vê sobre a estrutura, nós vamos fazer dente a dente separados. Só que a estrutura, no seu conjunto total,
ela é parafusada sobre os 14 implantes que colocamos. Então, o sistema é um sistema extremamente resistente e ele não é um sistema rígido. Ele absorve forças. Você joga 400 kg força para ele, ele vai jogar o quê? 200 kg. Isto é, ele joga aquilo que o osso tem capacidade de receber. É um sistema inteligente. Essa é o que eu chamo de uma barra inteligente. Por favor, a próxima foto. Então, veja. Eu coloco a parte superior e inferior, os dois modelos, e as duas barras. Essas são as barras que são parafusadas dessa forma no implantes. Sobre essas barras é que nós vamos fazer o componente estético, os dentes. Então, veja, nós não colocamos só a parte estética sem uma barra por baixo. É necessário essa barra porque ela dá uma configuração. Isso que nós chamamos de barra inteligente é porque ela é semi-rígida, ela não é rígida. A próxima foto. É igual, gente, assim, vou fazer um comparativo bem simples, tá? Até absurdo que eu vou falar, mas é igual quando a gente planta, né? A gente vai plantar, vai lá, coloca uma planta lá, não tem terra, não está preparado aquele solo, vai plantar numa areia mole, a planta vai ficar bamba, não vai dar certo. Tem que preparar o terreno. O que o doutor José Vicente Contatori está falando é de preparar esse terreno, e não importa como está o terreno hoje, não importa como está a sua situação. Com o Dr. Contatori você consegue um preparo para ter um implante muito bem colocado. Agora, veja que interessante a próxima foto. No momento em que eu provei as barras e eu vou fazer os dentes, a parte estética, eu pego um arco facial como esse, coloco na paciente e eu faço uma transferência de todos os movimentos de protusão, abertura e fechamento. Então, eu vou construir os dentes sobre a barra no laboratório como se a paciente estivesse comigo o tempo todo. Por quê? Porque com esse arco facial, eu consegui passar para esse equipamento, para o meu laboratório, todos os movimentos. E aí, realmente, nós vamos respeitar todos os elementos biológicos e técnicos da paciente. Então, de repente, você está acostumado a abrir a boca um pouquinho mais para a esquerda, está acostumado a morder mais do lado direito. É isso. Aí, ele vai fazer os dentes exatamente como o seu corpo está acostumado. Então, não vai ter aquele desconforto de você fazer implante e falar assim, nossa, ficou alto, está estranho, está me dando dor no maxilar. Não, porque esse equipamento, isso é tecnologia, muito estudo, muita ciência. Vai fazer toda a pesquisa de como que é a sua movimentação para que você tenha os dentes compatíveis com aquilo que você já está acostumado a fazer de abertura e de mastigação. Agora veja, vamos para a conclusão de vários casos que foram feitos dessa maneira que eu descrevi. A próxima foto. Essa senhora, então, hoje, ela tem uma peça parafusada sobre o implante superior e inferior. Ela usava uma dentadura, e agora, superior e inferior, e agora ela tem dentes, que é a terceira dentição. Quer dizer, uma peça fixa superior e inferior. Olha o resultado estético. É uma senhora de quase 80 anos. 80 anos. Que beleza. E olha esse senhor interessante. Veja o suporte labial. Veja o resultado da linha de sorriso do paciente. Normalmente nós trabalhamos com uma cor mais clara para rejuvenescer o paciente, para dar um insight estético melhor. Olha esse outro caso de perfil. O perfil é muito importante. Você observa que a maxila de superior e a inferior existe o quê? Através daquela transferência do arco que eu fiz, uma homogeneidade. Nem a maxila está muito para frente e nem a mandíbula inferior está para frente. Quer dizer, existe um diagrama, uma arquitetura facial importante aí. Muito bacana. E olha que interessante, essa também é uma paciente que acabou fazendo 14 implantes em cima e embaixo. Então, o telespectador deve ter a consciência do seguinte: os dentes estão aí lindos, bonitos, maravilhosos? Sim. Por baixo desses dentes existe aquela barra inteligente. Isto é, aquela barra inteligente confere a possibilidade desse paciente ter uma oclusão, uma mastigação normal, sem que quebre, eventualmente, esses dentes. Ou seja, você vai ter implantes com uma durabilidade grande. Aí, em relação ao conforto, eu também entendo que deve ser um conforto muito grande, já que tem aquele estudo todo da forma com que você movimenta os seus dentes, o seu maxilar. E eu queria saber sobre o pós-operatório disso tudo. Tem desconforto?
Não tem desconforto, porque no pós-operatório, via soro, nós damos uma medicação analgésica, anti-inflamatória, e a paciente vem subsequente, os dias após a cirurgia, fazer laser como agente de aceleração de regeneração. Regeneração, o quê? Aceleração de cicatrização. Conclusão, eu fiz uma cirurgia sexta-feira passada. Hoje eu já tirei todos os pontos do paciente. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. São 4 dias praticamente. Então, com laser no pós-operatório, com 4, 5 dias eu tiro o ponto. Sem laser, com 1 mês, o paciente ainda está dentro do pós-operatório. Então, tudo isso é muito rápido. Agora, doutor, uma dúvida. Para quem não tem ossos, né, que teve um desgaste, uma perda óssea muito grande, quanto tempo demora para essa regeneração óssea? Eu faço a revascularização. Feito a revascularização, eu vou fazer um enxerto. Esse enxerto, nós tiramos um pouco de célula do abdômen, que são células adiposas. É uma injeçãozinha, é uma gente? Não é uma cirurgia no abdômen, não. Eu pego as células somáticas adultas e transformo em células de pluripotência induzida, células tronco de pluripotência. E vamos colocar essas células naquela área, aonde tem a perda óssea. Esta célula se transforma em osteoblasto. E o osteoblasto vai fazer o quê? Uma regeneração óssea guiada. Mas isso demora muito tempo? A duração para que isso ocorra, 6 meses. 6 meses, Quer dizer, eu faço o enxerto, a paciente fica com uma peça temporária, ganhamos 25, 30 milímetros de osso em média, aí vamos para uma segunda cirurgia após 6 meses e faremos os implantes. Fazemos os implantes e logo após a colocação dos implantes, eu já coloco essas peças que eu chamo de peças temporárias. A nossa peça temporária é a definitiva de muitos. Por quê? Porque ela tem essa barra inteligente com esse padrão estético. O paciente pode ficar com peça temporária 2, 3 anos, até ele fazer a definitiva. Quando ele vai fazer a definitiva? Quando ele resolveu na cabeça dele, na cabecinha do paciente, todos os problemas estéticos da temporária. Isto é, com a temporária, vai fazer o test drive para ver se ela funciona, para depois fazer a definitiva. Perfeito. Veja bem, não tem nada que fica sem que o paciente controle. Isso daí é muito importante. Isso aí é fundamental. Gente, é importante você fazer uma boa escolha, né? A gente está falando da sua estética, do seu bem-estar e da sua saúde, porque a saúde começa pela boca. Se você não mastiga direito, você não se alimenta direito e aí todo o seu corpo vai parecer por conta disso. Então, cuide dos seus dentes e procure quem realmente entende do assunto. A gente indica odontologiacontatori.com.br, o site é www.odontologiacontatori.com.br. O e-mail contatori@uol.com.br, o telefone é 011 50 55 10 15. 50 55 10 15. Entre em contato que você não vai se arrepender. Doutor. Cláudia, o nosso e-mail está muito interessante. Eu convidaria você e o telespectador para entrar. Se entrar no e-mail, clique em documentação. No site, né? No site. Lá você poderá ver mais de 20 casos, o antes e o depois. E clique em ciência e tecnologia, porque ali tem vídeos, microvídeos de cirurgias que eu faço. Então, você, paciente que pode entrar lá, você vai ter uma compreensão do que é uma cirurgia hospitalar e como funciona toda essa história. E no YouTube eu tenho a minha conta também, José Vicente Contatori. É só digitar, lá você tem mais de 400 vídeos que você pode avaliar sobre o assunto comentado hoje. Muito bom, é sempre uma tranquilidade de conversar com o Dr. José Vicente Contatori e indicar para você, porque a gente confia. Obrigada e até a próxima, viu? Foi um prazer. É bom, né? Um profissional excelente assim? A gente tem que realmente fazer uma boa pesquisa e a gente tem que se entregar para quem vale a pena, para quem não vai gerar dor de cabeça. Ao contrário, vai dar para a gente soluções.